Boa noite, pessoal. Olha ele aí já. Tá tudo em ordem por aí? Estamos aí na luta, né, Paulão? Na luta. Na luta. Vamos esperar o pessoal chegar aí, que o pessoal está começando a se aproximar. Fiz um videozinho antes de 5 minutos, 5 minutos antes para chamar todo mundo para assistir, porque hoje a noite promete, né? Para nós aqui. E eu tenho que ficar ligado nessas perguntas aqui. Não posso ficar olhando muito para você, porque vai ter muita pergunta e caramba, não vai ser fácil não. Aí estamos com 3 pessoas já. Cíntia, boa noite. Thay, boa noite para você também. E aí, Murilo, como é que tá a temperatura por aí? Ô, Paulo, você acha melhor assim ou melhor com fone? Ah, eu acho melhor assim. Eu não gosto de usar fone, não. Eu acho que, pelo menos o meu microfone do celular funciona bem. Você me ouve bem? Muito bem. Tá me escutando bem? Então, também estou te ouvindo perfeitamente bem. Tá tudo tranquilo. Então, me diga aí, como é que tá a temperatura aí na sua região? Tá muito quente, muito frio, frio nunca, né? É, o nosso inverno aqui já está começando, né? E o inverno no Nordeste é chuva. Então, essa semana já deu uma chuvada boa, né? Todo dia tá dando uma chuvada. E aí, Uhum. quando começar mesmo a época mesmo do inverno, aí é quando você tem 4, 5 dias chovendo. E aí Direto? a cidade fica um caos, né? Porque a gente está a 2 metros abaixo do nível do mar, então alaga tudo. Caramba, aqui no Rio também está muito quente, tem dado dias muito quentes e eu escutei hoje no repórter que a partir de amanhã que vai cair um pouquinho a temperatura, mas é bem quente também. A gente não tem inverno, né, praticamente, né? Rio Aqui. 40 graus, na Isso sombra. aí. Cidade Maravilha, purgatório da beleza e do caos. Mas é isso aí. Eu não consigo ver que horas tem aqui, porque sumiu o meu relógio, deixa eu ver aqui. São 19 horas. 7:02 meu. 7:02. É, Camila, tá mesmo, tá mais quente do que no verão, porque graças a Deus esse verão foi um pouquinho mais tranquilo Ameno, aqui né? para nós. Foi sim. Porque nosso verão aqui não é mole, não. Eu pessoalmente não gosto, né? E aí complica um pouquinho porque eu transpiro demais. Mas vamos lá, gente. Então vamos começar aqui o nosso papo, a nossa conversa com uma pessoa que para mim é muito especial, né? E eu fui agraciado pela Adriana para poder fazer entrevista com ele. E assim, hoje eu sou Marília Gabriela, só Opa, vou fazer pergunta indecente, pergunta forte. Quero ver como é que tu vai segurar isso aí. mete bronca. Murilão, se apresenta para nós, conta um pouquinho da tua história, onde é que você Tá, fez sua graduação, por que que você parou na psicologia do esporte, enfim, conta para nós um pouquinho da tua trajetória. tá, vou tentar ser bastante resumido. Já de antemão, Paulão, já vou dizer para você que para mim é uma honra estar aqui com você. Acho que você deve sempre escutar essa frase, né? Nossa grande referência da psicologia do esporte, grande Paulo Ribeiro. Então, eu até pensei que a live ou ia ser com a Cioli, com o Rodrigão, ou com o Pierre, que são dois brothers, né? Com a Cioli, 6 anos de trabalho de GT Nacional de Psicologia do Esporte pelo Conselho Federal de Psicologia, e o Pierre, nos últimos 4 anos, trabalhando pela diretoria da Abrapesp. Então, ó, a Cioli aparecendo aí. Ah, Então, ele assim, aí, ó. quando a Adriana falou que era com Paulo Ribeiro, meu amigo tremia. Chega a Tá mão. bom, então, assim, Porque pelo que você está me contando, você já está engajado já na história toda e de uma forma bastante veemente, não é isso? há muito tempo, Paulo, não é de hoje não. Eu sou considerado o Murilão brigão, porque eu brigo muito, militante da área, principalmente nos espaços institucionais, que é importante a gente ter algumas representações. E se aproximar do conselho foi uma das formas que eu
vir para a gente poder lutar por uma área que a gente sabe que Isso, temos poucas isso. representações, muito poucos psicólogos do esporte trabalhando, não temos demanda de mercado, né? A região Nordeste não foge da realidade de todas as lives que foram feitas essa semana. Temos Aham. muitas dificuldades primeiro, de ofertar as cadeiras e os cursos para poder qualificar essas pessoas. E, em segundo, demanda de mercado para absorver essas pessoas. Então, a região Nordeste tem essa grande dificuldade. E aí, só mesmo quem milita, quem vai por essa área, porque quem é apaixonado. Ou porque Sim, teve claro. uma história, ou porque teve uma história dentro do esporte, né? E a minha vida, nunca me vi longe dos esportes, né? Na minha vida toda, nunca paguei colégio porque eu era bolsista, atleta bolsista. E quando terminou a minha carreira de escola, né, eu tentei ser atleta profissional e fui atleta de alto rendimento até os meus 29 anos de idade. Hoje eu tenho Sério? 45. Joguei vôlei dos meus 13 aos meus 19 anos de idade. Então comecei toda aquela iniciação esportiva, escolar, né? Tive aquela eu fui um adolescente alto, eu tenho 1,76 m. Mas para minha época, eu já tinha esse tamanho com 14 anos de idade. Eu parei de crescer Cara, com 15 e saltava muito alto. Então, eu comecei como atacante de ponta. Era ponta. Mas aí a gente pegou aquela mudança, que aumentou um pouco a altura da rede, então fui tentar melhorar minhas outras habilidades. Aí eu virei o quê? Levantador. Só que aí eu tive na minha carreira, nessa minha carreira de jogador de vôlei, nós tivemos a mudança da altura do levantador. Né? Antes o levantador era um cara baixinho. Aí a gente pegou, aí já começou com o Maurício com 1,82 m, do Maurício depois, todo mundo com 1,90 m, o levantador com 1,89 m. aí Então, complicou, né? e agora veja o tamanho, o levantador mal ia para a rede. A gente fez, né, quando era o 5-1, fazia os rodízios, e aí mal você ia para a rede, você ficava mais embaixo para defender. Só que aí depois, cara, mudou, aí com 19 anos de idade, com 20, joguei ainda um ano como adulto, né? Porque você acaba a escola ali com 17 para 18, depois joga um ano ainda como adulto. Mas no Recife não tem vôlei profissional, né? No Recife não tinha, joguei ainda pelo Esporte Clube do Recife um ano, e depois acabou, né? Então, assim, porque eu teria que sair daqui do Recife se eu quisesse continuar essa carreira de jogador de vôlei, tinha que ir para São Sim, Paulo, sim. para o Rio de Janeiro, e para Minas. E com certeza, com o meu tamanho, eu era um ótimo atleta, muito disciplinado, muito batalhador, muito inteligente. Sempre me disseram que sempre fui um atleta muito inteligente. Mas, assim, eu vi que não dava. E aí, com 20 anos, né, com 20 anos para 21, eu conheci o jiu-jitsu. Comecei a praticar jiu-jitsu e hoje pratico há 24 anos. Sou faixa preta, terceiro grau, sou lutador. Então, isso também tem um pouco a ver com a minha identidade nessa questão de ser militante, de ser brigão, de aparecer, de discutir. E sempre quis defender e defendo a psicologia do esporte. Mas sempre de uma forma muito inteligente, porque eu acho que a gente tem que usar muita cabeça, ser inteligente para poder se colocar e usar sempre a questão política. Porque a questão política, ela faz parte do nosso dia a dia, faz parte das nossas trocas e a gente tem que ter isso. Claro. Então, Deixa isso eu é um te pouco da perguntar minha... uma coisa. Nessa trajetória tua ainda de atleta, você já sentia que precisava de algum recurso mental? Você já atentava para esse tipo de detalhe na preparação ou você não levava em consideração isso? Olha, eu fui aquele atleta, que todo atleta que você sabe que não nasce com uma habilidade, aquele dom que dizem que vem de Deus, você é um cara que tem que treinar mais do que os outros. Eu dizia assim, eu era um atleta que treinava mais do que os caras, os bons. Para quê? Para tentar tecnicamente nivelar. E quando você tem esse tipo de postura, você se cobra demais. Então, meu amigo, eu passava por todas as situações que muitos atletas hoje passam com a questão da autocobrança. Né? Então, assim,
todas as questões de ansiedade, eu roía muita unha, né? Graças a Deus parei de roer unha. Eu tinha aquela coisa de não dormir antes dos jogos, né? E assim, sempre briguei para ser titular. Sempre briguei. E, como eu falei, eu sempre tive o que era o meu diferencial. Sempre disseram que eu era um atleta inteligente. Então, eu era um cara dentro de quadra, eu era muito inteligente. No jiu-jitsu, sempre fui um cara muito inteligente. Eu sou um cara que estudava, sempre estudei o oponente, sempre fui atrás de saber ponto fraco, ponto forte, aquela coisa. Mas eu me cobrava demais. E essa cobrança, quando tem excesso, traz ansiedade, a gente sabe disso. Então, Sim, mas passei você se tocava disso na época? não, de forma alguma. Porque você, né? A gente está falando, sabe de quê? Como eu estou com 45 agora, a gente está falando da década de 89 até 90 e pouco. Falar de psicologia, nunca, né? Eu, enquanto atleta, ia aqui no Nordeste, porque eu sou de Brasília, eu sou brasiliense. E eu saí para vir morar aqui no Recife, eu tinha 14 para 15 anos. Então eu cheguei aqui adolescente. Hoje eu me considero pernambucano, não tem nem como. Hoje é Pernambuco na veia, né? Aqui a gente fala que os dois rios, Capibaribe e Beberibe, se juntaram para fazer o mar. Então, o pernambucano tem muito isso, né? Melhor carnaval do mundo, melhor cultura. Então, Chico Sainz. Então, hoje sou pernambucano. Mas na minha época a gente não ouvia falar disso, de psicologia. Então, assim, pelo que eu estou entendendo da história que você está me contando, é que, enquanto atleta, como uma boa parte deles, né, alguns ainda hoje, mas no passado, por essa década mesmo, de 80, sabia que existia alguma coisa que atrapalhava ele, né? Ou porque ficava ansioso demais, mas ele não sabia, assim como você, pelo que eu estou entendendo, que esses processos, né, poderiam influenciar no desempenho, né, da tarefa que você tinha para resolver. E aí, assim, como é que foi, Murilo, para você passar por essas situações de estresse, de ansiedade, sem saber a época, porque você ainda não tinha esse embasamento todo, como é que isso funcionava no nosso cérebro, na nossa mente, né? Como é que você lidava com isso? Você botava isso onde? Na agressividade? Era mais passivo com relação às coisas? Era mais brigão? Enfim, Bem, por onde saía isso tudo? é, eu sempre discuto isso quando eu estou nas palestras, nas rodas de conversa. Se eu soubesse da psicologia esporte na época que eu era atleta de vôlei, talvez eu tivesse prolongado mais a minha carreira. E como você falou, a gente desconta em alguma coisa. Então eu era realmente muito agressivo. Aquela história da autocobrança, né? Eu era muito exigente, eu era aquele cara que fazia muito assim, né? Tipo um Cielo às vezes da vida, batia assim, acorda, cara, não erra, não sei o quê. E às vezes você sabe que isso é uma coisa exagerada, às vezes a gente cria esses rituais, uma forma de você, sei lá, tentar voltar ao padrão seu de equilíbrio. Mas assim, eu sempre fui muito esquentado, muito brigão, mas ao mesmo tempo eu sabia jogar com as regras. Então eu era aquele cara que fazia de tudo para estar na risca da regra, né, não ultrapassar, para nem ser punido, nem punir minha equipe. Então, assim, mais discutia na rede, discutia com o árbitro, discutia com o técnico, quando achava que a coisa não estava. Eu era aquele cara que gostava de puxar também. Como eu me cobrava muito, quem estava do meu lado sobrava. Isso Trava também na dança. sobrava para quem estava do meu lado, porque eu cobrava junto. Então, várias vezes, e aquela coisa, várias vezes eu me lembro que quando o pepino esquentava, quando nada mais funcionava, chama o Murilo, que o Murilo vai lá e resolve. Pela questão de inteligência. Então, como eu falei, sempre briguei por a titularidade, sempre. Minha carreira estudantil toda brigando para ser titular, mas assim, sempre tinha alguma coisa, né? Por exemplo, ou o levantador um pouco mais alto do que eu, ou o levantador o técnico já tinha uma predileção para os seus atletas, que muitos vinham, né? Quando você vinha, o próprio treinador trazia os seus atletas, aquela coisa toda. Mas eu sempre estava ali. E eu sei que quando o bicho pegava,
Eu sou daquela época que a gente só tinha 3 sets e o tie-break era só de 15 pontos. Quando o tie-break era quem fazia o tie-break era Murilo. Sempre era eu, sempre. Me lembro demais disso. Por quê? Porque se a gente ganhou o primeiro set, perdeu o segundo, se perdeu o segundo, aconteceu alguma coisa. Alguma coisa na equipe desestruturou, chama o Murilo. Então sempre eu fui conhecido demais por fazer os tie-breaks. Incrível isso. E às vezes a gente Entendi. ganhava, às vezes a gente perdia, né? Tenho vários títulos aqui escolares pernambucanos, aquela coisa toda. Tá. E você consegue, Murilo, identificar nessa linha do tempo aí que você está fazendo, da sua trajetória profissional enquanto atleta, como é que você se interessou pela psicologia? Onde é que entrou essa história da psicologia? Perfeito. Foi quando justamente, com 20 anos, eu quebrei o pé, Paulo. Quebrei o pé e fiquei quase 8 meses sem poder andar. Então imagine isso para um atleta, para um cara que tem toda a carreira de atleta. Aquele cara assim, quando eu, por exemplo, quando eu estava muito estressado, ia para a Avenida Boa Viagem correr 5, 7 quilômetros. Eu era assim, veja, não tinha nada para fazer, vou correr. E quebrei o meu pé. Quando quebrei meu pé, mexeu muito comigo. Mexeu porque até então a minha identidade havia acabado a escola, não tinha feito vestibular para nada. Então a minha estava muito paquerando com vôlei de praia, porque eu trabalho, né? Eu moro numa cidade praiana, então vôlei de praia, jogava muito vôlei de praia. Então tinha muito isso, tinha essa questão de você tentar prolongar, e eu me via, a minha identidade era atleta, eu não me via fazendo outra coisa. Quando eu quebro esse meu pé com 19 para 20 anos de idade, que eu fico ali 8 meses sem poder botar o pé no chão, cheio de fio, cheio de parafuso, porque a fratura foi séria, e foi jogando bola com uma entrada que o cara deu, meu pé virou. Veja como as coisas são, né? Como é que é as representações. Quando o médico ele faz uma cirurgia, e naquela época, eu acho que hoje a medicina esportiva hoje evoluiu de uma forma, mas naquela época, para achar alguém especialista de pé era muito difícil para fazer essa cirurgia. E eu tive que ir para Natal, porque lá tinha chegado um amigo, aí familiares, né, um amigo do meu tio, que tinha vindo da Inglaterra, tinha feito lá um curso de PhD em pé, e veio para cá e, assim, graças a Deus, fui para lá, me operei pelo SUS, fiquei em enfermaria, foi assim, sou agradecido ao SUS por isso até hoje. E o cara fez assim, olha, você... Porque o médico, assim, ele é meio, às vezes, assim, ele é enfático, né? Ele quer dizer assim, você não vai voltar a fazer aquilo que você fazia. Não vai poder correr, não vai poder pular, não vai poder dançar, porque eu dançava, gostava de dançar. Não vai poder fazer muita coisa, não. Certo? Seu pé não é mais o mesmo. E, assim, aquela coisa, né? Ele te prepara para o pior, porque se realmente não for, não vai. Mas aí, quando você vai para a fisioterapia, aí a fisioterapeuta diz, Murilo, você vai voltar a fazer tudo que você fazia. Você vai voltar a correr, vai voltar a pular, vai voltar a dançar. E assim, tanto que o meu primeiro vestibular foi para fisioterapia. Eu queria ser fisioterapeuta por causa dessa experiência. Mas, dentro desse espaço de fisioterapia, tinha uma psicóloga. E eu também fiquei com aquela coisa na cabeça, trabalhar a reabilitação, não só na parte física, mas também na parte mental. Então eu ficava muito refletindo sobre isso. E isso acabou fazendo com que eu fizesse em 3 faculdades diferentes o curso de psicologia. Passei nas 3 e fui procurar para mim a melhor, qual era o melhor curso. E fui fazer o curso aqui na Fafili, que ainda é uma referência até hoje, dizem, né, junto com a Federal, um dos melhores cursos de psicologia de Recife. Então, fui fazer psicologia. Agora, de novo, um atleta fazendo psicologia. O que ele quer? Psicologia do esporte. Mas não tinha, Paulo. Não tinha cadeira, não tinha professor, não tinha. Você tinha um ou outro professor mais sensível, mas a gente está falando de uma época que a internet estava chegando, Paulo. E a internet tinha. Então, eu vou dizer para você, e assim, eu sempre sou muito grato a essas pessoas da minha vida. Eu ainda, enquanto aluno, em 2001, eu fui para um congresso, um Compsi na Bahia, Salvador, Bahia. E tudo que tinha de psicologia do esporte,
Então tava lá Kátia Rubio, tava lá Marisa Marcunas, tava lá, não sei se a Luciana Ângelo tava, sempre me confundo. Mas assim, impactado eu fiquei com a Kátia e mais impactado com a Marisa. Marisa, quando eu conheci a Marisa pessoalmente, depois dessa história de estar junto no GT Nacional, de fazer a gente fez muitos eventos aí no Brasil todo, os nossos Nordestes aqui, participamos dos congressos da Abrapesp, o congresso com BIP, onde a gente estava na representação. E depois eu conto sempre essa história para a Marisa. Marisa me deu o endereço de e-mail dela para passar artigo científico sobre psicologia do esporte. Então, Olha, naquela época, logo com quem? que o nosso e-mail era BOL. O nosso e-mail Eu era não lembro BOL. disso, Murilo. Meu Eu não amigo. lembro. Não. Então, e aí você tinha aqueles livros de referência, né? Da Kátia Rubio, 1 ou 2 ou 3. O Gold, né? Dos fundamentos, né? O Weinberg Gold lá. E assim, como tinha, eu pedi para que a biblioteca da minha faculdade comprasse, fiz lá, e compraram do Samusco e compraram do Gold, e alguns da Kátia Rubio. Então, se você olhar, até hoje, se olhar nesses livros lá, o nome das pessoas que pegavam só tem o meu, porque eram só os livros que eu pegava, estudava, e era isso que acontecia. Então, dentro da faculdade, então, em 2001, eu me formei em 2003. Mas 2001, para mim, foi o divisor de águas. Porque em 2003, eu saí, né, formado dizendo, vou trabalhar com psicologia do esporte no Nordeste. Né? E como eu já estava dentro de uma academia de jiu-jitsu, porque tem que lembrar que com 20 anos, né, em 2000, eu entrei na faculdade em 98, em 95 eu comecei a fazer jiu-jitsu. Então eu já tinha 3 anos de jiu-jitsu. Então eu entrei na faculdade lutador, também tem isso. Né? Entrei na faculdade lutador de jiu-jitsu, naquela época que lutador de jiu-jitsu tinha preconceito. Eita, é verdade. Era o bad boy, porque aquelas coisas que a gente escutava no Rio de Janeiro, né? A academia, a briga entre academia, bota fogo em carro de não sei de quem, e briga não sei aonde, e aquela coisa toda. Mas assim, entrei, mas sempre muito focado, né? Sempre muito focado em acabar logo. Também tinha aquela questão do tempo, né? Eu entrei com 23 anos de idade para acabar logo. E o meu curso era 5 anos e meio, 11 períodos. Naquela época, Paulo, naquela época. Então, assim, você fazia o curso realmente com muita formação. Hoje a gente, né, quem trabalha na área acadêmica tem as suas críticas aí. Então, É verdade. você saía e eu tinha toda uma academia, cara. Sempre. Então, aí eu falo, né, meus primeiros trabalhos sempre foram com os lutadores, jiu-jitsu, judô, MMA, boxe, taekwondo, karatê. Então, sempre trabalhei com o pessoal das artes marciais, porque eu também estava dentro dessa academia, certo? E em 2010 que eu fui convidado para trabalhar com futebol. E trabalhei lá até ano passado, 2019. No esporte, né? No Esporte Clube de Recife. E Né? aí, Fui conta um pouquinho convidado. essa história pra gente. Como é que foi lá? Como é que aconteceu? Pois é, então, o que aconteceu? Quando eu saí aí tem um pouquinho tem a ver com as minhas histórias de luta e de militância. Quando eu me formei em 2003, eu passei num concurso para ser coordenador psicopedagógico de uma ONG internacional aqui em Olinda, que era uma ONG de padres italianos, né? Então, fui lá, fiz o teste, porque eu também sempre tive as duas linhas, educação e psicologia do esporte. Tanto que eu tenho especialização em educação, sou psicólogo escolar e também tenho em psicologia do esporte. Então, sempre caminham as duas juntas. E lá, nesse projeto social, sempre tudo na minha cabeça era juntar educação e esporte. Porque, para mim, são as únicas ferramentas que você consegue seduzir e captar uma criança, né? Captar uma criança e um jovem com educação e esporte juntos. Você fazendo isso, Perfeito. você forma um grande cidadão. Então, na minha cabeça, então, terceiro setor, ONG, então já estava isso internalizado em mim de ser brigão. De discutir, de brigar por direitos, estar com o Estatuto da Criança e do Adolescente debaixo do braço, aquela coisa toda. Em 2010, por me conhecerem com o trabalho com adolescente,
Porque também tem aquela outra coisa, né? Lembra que a gente tinha um vácuo dentro da nossa formação, que muitas pessoas optavam trabalhar com crianças ou optar com adulto, poucos com idoso. Mas muita gente não queria trabalhar com adolescente. E eu sempre quis trabalhar com adolescente, porque sempre achei que a adolescência, para mim, é uma das fases mais importantes que nós temos na nossa vida, porque você já está ali solidificando uma personalidade e você já tem uma linguagem que é mais acessível. Você já tem o sarcasmo, já tem a ironia, então dá para você conversar. Com uma criança, você sabe que os limites, né, tem que ser adequado com a questão da idade, mas com adolescente, você já podia ter aquele papo reto, já podia mostrar, você já podia orientar, falar, olha suas escolhas, né? Trabalhar muito nisso. Então, sempre tive essa minha referência para trabalhar com adolescente. E aí, nessa ONG, trabalhava com 200 adolescentes, e aí fui para o Esporte Clube do Recife trabalhar com 250 adolescentes. Porque 250? Em média, né? Porque sabe que a base é muito rotativo. Podia ter... Nós tínhamos 4 categorias, cada categoria quase 60 atletas. Então, era muito punk. E eu fui convidado para fazer o projeto do departamento psicossocial do clube, porque não existia, não tinha. Uhum. Então, por quê? Porque uma amiga minha, conhecida da faculdade, que conversando com o pai dela, que era um dos diretores da época do esporte, perguntou, você conhece alguém, minha filha, que trabalha com esporte, na área da psicologia, mas que conheça? Ela falou, o único que eu escutei falar na minha vida, dentro da faculdade, é o Murilo, chama o Murilo. Me chamaram, em 3 dias fiz todo o projeto, e aí fui atrás de Flamengo, fui atrás de Vasco, fui ver o que tinha na internet, fui ver o que você tinha, fui ver o que tinha fora do Brasil, para você montar todo um departamento. E montei equipe multidisciplinar, para trabalhar interdisciplinar, objetivo geral, objetivos específicos, né? Tudo, materiais, infraestrutura. Montei um projeto em 3 dias e apresentei. E aí, isso em 2010. Em 2011, fui contratado. Trabalhei lá 6 meses ainda tentando implantar. Em 2011, fui contratado. E de lá para cá, aquela luta, né? Brigando para ter as coisas para os meninos, né? Brigando para ter uma melhoria de alojamento, brigando para ter 6 refeições, brigando para que tenha escola, brigando para que se mudasse um pouco a cultura do futebol, que não olhasse aqueles meninos como privilegiados, assim, entendendo da responsabilidade do clube, principalmente para os meninos que moravam no clube, né? Trazer uma estrutura de apoio para quem mora dentro do clube, de segurança e de saúde. Isso, né? isso. Com articulações com UPA, articulações, né? Na contratação, na época, eu pedi assistente social, pedi enfermeira, pedi odontólogo, pedi médico, porque já tinha médico e fisioterapeuta, mas eram do profissional. Então, quando o menino se machucava, ia lá. Não, a base tem que ter, a base precisa ter a sua própria equipe multidisciplinar. Claro, então, a gente montou. Em 2012, a gente começou a montar. Em 2012, tinha toda a estrutura que se imaginasse. Né? Infelizmente, né, 2019 não foi um ano bom. Né? 2018 para 2019 não foi um ano bom. Financeiramente para o clube. Infelizmente, toda essa estrutura ela foi sacada fora. Inclusive, Murilo, desculpa te interromper, Adriano, estou até colocando uma questão aqui que é importante. Como é que é a questão da interdisciplinaridade aí nessa tua experiência lá no esporte, né? Existia essa troca dos psicólogos com as outras áreas? E você conseguiu fazer essa conversa funcionar? Então, tinha que ter, Paulo, tinha que ter. Então eu dizia, olha, gente, com as próprias comissões técnicas também, eu cansei de chegar com os meus... Né? Sempre fui muito conhecido pela minha postura ética, minha postura... Nunca arrumei confusão, quase 10 anos dentro de um clube, né? Nunca arrumei confusão com ninguém, nunca tive no meio de fofoca de ninguém, nunca fui lá atrás de ninguém. Postura ética, cara, e eu sempre lutei por isso. Então, sempre fui muito respeitado por todas as minhas comissões técnicas, por todo mundo. Então, quando eu chegava e falava, gente, a gente precisa fazer uma reunião, precisa fazer isso, mesmo que eu não tivesse apoio ou não tinha uma diretoria que me desse muito apoio ou atenção,
a gente fazia pela nossa própria conta. Isso. Falava, gente, tal dia vai todo mundo lá, fisioterapeuta, médico, fisiologista, analista de desempenho, eu quero preparador físico, vai a nossa nutricionista, vai todo mundo, a gente vai fazer uma reunião lá na minha sala. Ia todo mundo. E tinha que ir, porque eu obrigava a ir. Tinha que ir para ver fazer, porque a gente tem que se comunicar. São várias pessoas, vários olhares, várias ciências, né, direcionadas para um atleta. Então, a gente tem que trocar. E a gente criou esse ritmo dentro dessa nossa troca. A gente foi criando esse ritmo, essa coisa toda. E aí, a gente incorporou isso e não precisava. Utilizávamos o WhatsApp, grupo de WhatsApp, e-mails, né? Sempre trocas de artigos científicos. Tinha alguma novidade. O pessoal da fisiologia, o pessoal da preparação física. Quando tinha alguma coisa, preparação física e psicologia, eu mandava para o pessoal. Para os técnicos, sempre orientei livros, né, artigos científicos sobre questões de coesão de grupo, liderança, né, como você trabalhar a comunicação no grupo, como você... Então, tudo isso. Então, a gente sempre trabalhei com isso, sempre fiz isso. E por onde eu passei, Paulo, isso é uma característica minha. Né? Eu tenho que agregar, eu tenho que aglutinar a galera para que o serviço saia com qualidade. Você está dizendo que isso é uma característica sua, mas assim, eu acho que é uma característica muito fundamental para um psicólogo do esporte, sabe, Murilo? Porque se o psicólogo do esporte ele não for, sabe, esperto, não tiver um time, sabe, não sacar as coisas, não for criativo para desenvolver o seu trabalho e ele ficar meio que um tanto quanto robotizado naquilo que a gente viu na universidade, na graduação, a gente não sai do lugar, né? E o que você está contando para nós é exatamente isso. O quanto você criou de estratégia, de situações, né? O quanto você inovou, né, num clube que não tinha nada, absolutamente, e a estrutura toda que você colocou. Então, assim, então a gente teve muitos ganhos. Foi quando a gente começou a ter muitos atletas das categorias de base nas seleções de base da CBF, serem convocados. Então, quando eu dizia lá, tá vendo, gente, se você faz um trabalho com qualidade, o clube acaba sendo beneficiado. Não é a gente, não. Não somos nós profissionais, não. Nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho que temos que fazer. Mas é para os atletas que a gente está abraçando, é para a camisa do clube, é para o patrocinador, é para todo mundo. Então, quanto mais eu trouxer de ferramentas positivas para o desenvolvimento desse atleta, quem vai sair ganhando é o clube. Então, eu cansei de falar isso. Claro. Cansei. E mais ainda, né? A gente fala muito do que eu chamo de marketing social. Mesmo que o atleta passe pelo clube e atleta que passou por outros clubes, chegavam lá e encontravam essa estrutura no clube do Nordeste, no Esporte Clube do Recife, né? Dentro de uma região afastada dos centros esportivos, né? Um clube que tem uma característica de estar na Série A, mas também tem um histórico de estar na Série B, aquela coisa toda. Não é um clube que sempre esteve lá. Um clube que luta para conquistar as coisas. Porque a gente sabe que a nossa região é uma região que tem muitas dificuldades. A região Nordeste não é uma região muito potencial, com muita riqueza cultural, mas com IDH muito baixo. A gente sabe disso, então não vou nem aqui chover no molhado. Então o que aconteceu? Eu dizia assim, esse menino vai passar pelo clube, ele vai se beneficiar disso aqui tudo, e mesmo que ele não se transforme num jogador do clube, onde ele for, ele vai falar, rapaz, a estrutura do Esporte Clube do Recife é fantástica. E a gente ainda coincidiu de ter se criado o centro de treinamento lá do Esporte Clube do Recife, que veio com uma qualidade de estrutura de primeiro mundo. Então, assim, eu falo, não tem coisa melhor do que o marketing social. Esse cara vai levar o nome do clube para onde ele for. Então, eu tinha que sempre estar trazendo isso para os diretores, para os meus coordenadores, para os meus gestores, para que eles pudessem sempre olhar para a gente com mais carinho e também falar, opa, vamos dar aqui um apoio para a galera da base, aquela coisa toda. Mas base sempre vai ser base, é complicado, a gente sabe das realidades, tudo vai para o profissional, o holofote é o profissional, o dinheiro está no profissional, mas a gente não... Eu falo assim, material humano nunca vai deixar de mostrar qualidade. Pode faltar estrutura, mas material humano não. Então, tem uma pergunta aqui para você, Murilo, que é da psicologia do atleta. Eu acho que é Matheus, né? Matheus, que é por trás desse perfil. Ele diz assim, Murilão, sobre essa questão da garantia dos direitos da criança e do adolescente,
no contexto esportivo, o que que você tem para trazer para nós? Eu acho que meio que você já tocou um pouquinho nesse assunto no momento em que você fala dessa qualificação do trabalho que é feito com essas crianças enfim, segue aí um pouquinho nesse raciocínio para poder explicar para ele. Não, e a rede, Paulo. Importante você também utilizar a rede. Porque a gente utilizava a rede de saúde do SUS, quando a gente precisava de algo mais sério. A rede de educação pública, que os meninos estavam dentro de escolas públicas parceiras do clube, certo? E eu não estava longe, não, da vara da infância e da adolescência, dos conselhos tutelares, porque a gente trabalha com meninos e famílias. Então, às vezes, chegavam os meninos lá no nosso clube, que a gente sabe que a grande maioria vem realmente de classes sociais mais baixas, assim, com algumas necessidades. E se você não chamasse um conselheiro tutelar para fazer uma intervenção lá na família, o clube não ia segurar a bronca sozinho. Então, mais uma vez, aquela questão como é importante você ser um cidadão político e saber dos seus direitos e deveres, né? Então, Perfeito. sempre trabalhei muito em cima disso. E, como eu falei, a gente recebia visita de conselho tutelar, recebia visita da vara da infância, né? Aquilo que aconteceu com o Flamengo veio mexer muito. Então, assim, eu adorei assim, olha a minha frase. Falei, Eu mexeu entendo. na estrutura, mostrou que tem muita coisa falha, mostrou Isso. que vidas podem ser ceifadas. Então, Isso. o que aconteceu com o Flamengo, no outro dia estava o engenheiro olhando para tudo. Eu falei, que beleza, meu engenheiro, vem cá. Então, extintor aqui, porta de saída aqui, né? A gente foi ver tudo e a gente modificou também, melhorou mais ainda a segurança dos alojamentos por causa do evento fatídico que aconteceu no Flamengo e que isso sentiu de pesar em todos nós. Acredito que não só na comunidade que trabalha com futebol, mas o Brasil todo se solidarizou e sentiu aquelas perdas daqueles 10 meninos por uma questão que é básica, gente. É direito à segurança. Isso. É uma coisa básica. Então, assim, Isso. o clube é Eu estou ficando um responsável... pouco nervoso, Murilo, porque eu não vi, e agora que eu olhei que a gente já está conversando há 40 minutos, eu tenho tanta coisa para perguntar e não vai dar tempo, já estou começando a perder o meu tino aqui. O Acioli perguntou uma coisa importante aqui, e acho que é legal, dentro dessa pergunta dele, que eu vou falar para você, você falar sobre as universidades, se tem essa possibilidade de psicologia do esporte nas grades curriculares, e a pergunta dele é como é que você vê o desenvolvimento da psicologia do esporte hoje na região Nordeste, né? Tá. O que acontece? Vamos lá. 2000 e tentando cronologicamente, né, entrar nas questões. 2010 até 2013 eu fui conselheiro suplente no Conselho Regional de Psicologia. Dentro desse conselho eu trazia a questão da psicologia do esporte. Não tinha um GT, mas como eu estava num GT de educação, de psicologia, eu falava educação e esporte. Bota aí o nome esporte que a gente traz. E nisso a gente ia atrás de ver a questão da formação, da qualificação. Então, tínhamos uma cadeira que era ofertada de forma transitória, às vezes, na Universidade Federal de Pernambuco. Sim. Nos cursos de educação física, nós tínhamos as cadeiras de psicologia do esporte, 2 cadeiras no máximo, né? Nos cursos de educação física, mas no curso de psicologia não tínhamos, certo? Depois, o que aconteceu? As pessoas que trabalhavam, né, aqui, porque aqui tinha um grupo muito interessante do professor Tubarão. O professor Tubarão era um professor da Universidade Federal de Pernambuco que tinha as 2 formações, educação física e psicologia. Então, era um cara que dentro da Universidade Federal falava sobre isso. Então, hoje, as meninas como Rosângela Dornelas, Isabela Amblar, aquele que fizeram um grupo que trabalhou e atuou muito aqui dentro, né? Então, assim, eu mesmo, né, participei de várias capacitações de curso de extensão do professor Tubarão, para poder estar sempre falando sobre psicologia de esporte, aquela coisa toda. Certo? Sim. Então, mas a gente via que isso não tinha dentro da formação. Não se tem. Depois, em 2013 até 2016, eu entrei no GT Nacional de Psicologia do Esporte. Fui convidado, junto com o Rodrigo Acioli, né? E olha as pessoas que trabalhavam com a gente. Luciana Ângelo, Adriana Pereira, Adrix, né? Tinha o Aciolo, o Fabrício Raup de Santa Catarina, tinha eu aqui do Nordeste. Ainda briguei mais, porque eu falei, Nordeste
é a federação, é onde tem mais capitais da federação. Então não pode ter só um representante representando o Nordeste, né? Então eu briguei para ter dois. Dois. E depois em 2016 até o ano passado, até 2018, quando teve 2019 que teve a eleição, nós conseguimos colocar Fortaleza, né? Então assim, fizemos nessa época aí um censo, tentando justamente utilizando o CREPOP, que é uma ferramenta do sistema Conselhos, o CREPOP, que é sobre políticas públicas, né? É uma ferramenta de pesquisa para fazer esse levantamento. E aí eu fui responsável por fazer esse levantamento aqui no Nordeste. Não existia praticamente uma ou duas, né? Aquela cadeira, como é aquela cadeira que não é titular, cadeira eletiva. Eletivo. E isso só era eletiva quando tinha gente interessada. Quando não tinha ninguém interessado, não tinha cadeira eletiva. Entendeu? Sim. Certo? Então essa é uma realidade hoje que ainda continua. Aqui, Aqui não é tão diferente também, não. Aqui nós tivemos em 2016, oh meu Deus, eu sou muito ruim de data, mas o Eric Conde veio para cá, nosso querido Eric, e ficou aqui dando aula aqui na Federal, e ele deu a cadeira, né? O Eric acho que tá na live aí, o Eric deu a cadeira aqui de Psicologia de Esporte, fizemos vários simpósios lá, em parceria, Universidade Federal, Conselho Regional de Psicologia, né? E fora isso, a gente fazia também, a gente começou a fomentar, quando dentro desse GT nacional, a gente vai fazer, vamos fazer os eventos Norte-Nordeste, que não tem. Porque deve ter gente trabalhando, deve ter gente por aí espalhada. Vamos tentar ver se a gente consegue encontrar. De repente, alguém que caiu de paraquedas na área, não sabia, não sabe mais ou menos, ou faz como a gente, né, percebe, vai procurar na internet, vai procurar em livro, mas era bom trocar. E junto com isso também, aí não posso esquecer do papel importante da Abrapesp, que foi uma grande facilitadora também, por ser a única associação reconhecida pelo Sistema Conselhos, de uma área específica da psicologia. Então a Abrapesp ajudou muita gente. Então dentro disso, nesse trabalho de militância e de ir atrás das pessoas, então fizemos o primeiro Norte-Nordeste em 2016 no Maranhão, depois fizemos um em Fortaleza, foi fantástico os eventos, fora simpósios, fora participando dos Compsis, participando dos congressos da Abrapesp, se encontrando no Combip, trazendo as notas de esclarecimento. A primeira nota de esclarecimento falando sobre coaching foi feita pelo GT Nacional de Psicologia do Esporte 2016. Ninguém falava e todo mundo cobrava que o federal tinha que se posicionar. Aquela nota lá foi a gente que fez. E foi no apagar da luz, porque você tem que dissolver o GT ao final de cada gestão. Cada gestão dura 3 anos. Então, em 2016, a gente fez. E foi uma nota que teve, graças a Deus, ajudou muita gente. Foi muito bem recebida. Tivemos algumas críticas, porque achavam que ela foi muito legalista, mas a gente tem que utilizar a lei a nosso favor. Né? Existe isso, a questão da legalidade. Né? Então, fizemos a primeira nota e muita gente replicou. Então, eu me sinto feliz de ter sido parte desse grupo, de ter feito isso. E, assim, é uma coisa que sempre me incomodou, essa questão dos coaches, assim, sempre pedi para que a gente fizesse alguma coisa. Se o Conselho Federal não vai fazer, a gente faz enquanto GT. Então, a gente fez. E foi publicado. Perfeito. Eu estou, assim, muito, muito feliz com todos esses relatos seus, dessa trajetória linda que você tem, de tanta coisa que você conseguiu desenvolver, ainda desenvolve. Isso me deixa Paulo, muito... hoje, hoje tem a neurociência, que é um É divisor isso de aí, águas eu vou entrar nisso agora. Eu vou entrar nisso agora. Agora eu vou puxar a brasa da pensadinha aqui. Eu não vou nem olhar mais pergunta de ninguém, porque eu só vou ter 10 minutinhos para mim aqui. Onde entrou a neurociência nessa história? Agora o papo é só gente aqui, eu e você. Vamos Beleza. lá. Fantástico, né, cara? Eu conheci a neurociência em 2014. Minha esposa foi fazer uma formação em neuropsicologia, né? E assim, ela também é neuropsicóloga, também é neurocientista. E aí ela falava: Murilo, neurociência tem tudo a ver com esporte. Murilo, neurociência, trabalhar habilidades mentais, trabalhar controle, trabalhar como é que você trabalha com as emoções, como a emoção afeta o cognitivo. Murilo. Então ela me cutucava. Em 2016 para 2017, fui aprofundando mais com literatura.
E em 2017 para 2018 eu fiz a formação pela Brain Trainer para trabalhar com neurofeedback. Com o professor doutor Ribas, Vanderlei Ribas, que é hoje meu orientador. E assim, ele é PhD em neuropsiquiatria pela Universidade Federal de Pernambuco. Construiu hoje aqui o que a gente chama de Instituto do Cérebro de Pernambuco. E aí eu fui convidado a fazer parte, tanto eu como minha esposa, somos pesquisadores desse instituto. Porque o importante do instituto é isso, o instituto é para a sociedade, né? O instituto não é uma Isso. coisa... O instituto é para a sociedade, então, para a construção. Então, hoje, no Brasil, um dos professores doutores que mais publicam sobre neurociência e neurofeedback, e agora sobre neurometria no Brasil, é o Dr. Ribas. Então, e ele me apresentou tanto o neurofeedback como hoje também a neurometria. Duas ferramentas fantásticas, Paulo, fantásticas para a gente rever como a gente olha para o nosso atleta ou como a gente olha para o nosso cliente. Porque eu também digo que são ferramentas que vão ajudar a melhorar a psicologia. Tem muito psicólogo ainda meio resistente, achando que a neurociência é uma coisa do outro mundo, tem que ser muito cabeçudo para entender, tem que ser da NASA. Não, meu amigo. Tem que estudar e é muito interessante. Quando você mais aprofunda, quando você vê que está tudo interligado, meio ambiente, cérebro e corpo, está tudo interligado. Você começa a rever as suas posturas e mais ainda, o norte. O norte, as intervenções elas são mais tem mais marcadores, norteadores para você fazer uma boa intervenção. Então a neurociência, para mim, ela veio para ajudar a psicologia. Então, para o psicólogo que ainda é meio resistente em relação a isso, tem que rever um pouco seus conceitos, porque ela está me fazendo ser um profissional melhor. E Não, eu aqui também, eu era, assim, eu acho que foi, o Eric pode marcar aí, mas eu não me lembro muito bem, que chega uma hora que a gente já fica com problema de lembrar as coisas, né? Não sei se foi 2005, 2006, quando o Eric me apresentou esses primeiros conceitos, ele queria desenvolver lá no clube um setor de neurociência para medir o tempo de reação manual dos atletas. Oi? Perguntava para ele assim, o que é isso? Acho que foi 2006 ou 2007. Vamos ver se ele vai colocar aí para mim, para eu poder afirmar. E assim, eu também tinha meu preconceito. Eu achava que, assim, cara, não pode. Cérebro é uma coisa, mente é outra, né? A gente ficava muito nessa história, né? E aí, para entender esse contexto todo, a gente precisa mergulhar, sim, aí no estudo e poder perceber que a neurociência, embora não seja como muita gente eu vejo por aí dizendo que é uma abordagem terapêutica, não é isso, né? não, A neurociência traz para nós apontamentos muito importantes e, assim, me fez uma compreensão muito grande do sistema de pensamento, emoção e comportamento, envolvendo todo o organismo do atleta, né? Do cliente, né? Propriamente dito. Então, eu acho que você tocou num assunto muito importante. E, assim, eu imagino que no Nordeste a dificuldade para a psicologia já era grande. Quando você vai trazer ainda mais um assunto mais novo ainda, a dificuldade pode ser um pouco até maior em termos do preconceito, como aqui a gente ainda tem um pouquinho com relação ao preconceito com relação à neurociência, né? E aí, Murilo, para a gente finalizar, faz assim para a gente entender o que hoje você está desenvolvendo de projetos pessoais, o que você está tá. desenvolvendo com relação à neurociência ou à psicologia do esporte, ou as duas juntas. Conta para nós o que você está trazendo aí para o mercado. Pronto. Então, como eu saí do clube em 2019, ano passado, eu fui fazer um investimento no meu consultório e aí o Eric falou, foi mais ou menos 2016, 2006, ele falou. E assim, É isso mesmo. eu fui aluno do Eric aqui na cadeira de neurociência. Eu paguei uma cadeira com ele aqui na Federal só estudando neurociência cognitiva e social. Paguei essa cadeira com ele aqui. Nossa senhora, aprendi horrores. Tem nem que falar do Eric, né? Esse grande mestre. E aí a gente, rapidamente, só para tentar ver como eu nunca me vi em consultório, Paulo. Nunca tive consultório. Nunca fiz parte clínica. Nunca me vi. Eu me vi um cara gestor trabalhando na parte de gestão de pessoas, trabalhando com adolescente, trabalhando um pouco aquela coisa como eu falei, minha área também tem especialização na educação,
Então, a mesma coisa do psicólogo escolar dentro da escola é um psicólogo do esporte dentro do clube. Então, a gente vai fazer clínica. A gente vai ter nossa escuta clínica, a gente vai fazer nossos encaminhamentos, né? O que a gente puder fazer ali, a gente consegue fazer. O que não consegue fazer, a gente encaminha para quem tem que fazer. Então, me investi mais nisso. Então, hoje eu tenho um espaço fantástico, está pegando, graças a Deus, está sendo bastante reconhecido, né? O que é o Secogni. Peço para as pessoas aí que tiverem algum tipo de curiosidade para conhecer como é que esse trabalho da psicologia e neurociência. Então, tem o site secogni.com. O Secogni vai colocar aí para vocês seguirem, né? Tem página no Instagram também? Do Instagram e tudo, né? Então, assim, Dá o hoje, endereço aí para nós. isso. Então, hoje, o que está acontecendo com a gente? A gente está estou recebendo atletas individuais no meu consultório, né? Fazendo os mapeamentos, né, com a touca, fazendo o eletroencefalograma, para ver como estão os padrões neuronais dos atletas, fazendo a neurometria para ver como está a parte fisiológica, capacidade baroreflexa e como é que estão as adrenais pela questão das agulhas do nosso sistema simpático. Então, e fazendo também parceria com a nutrição. Paulo, nutrição é tudo, Paulo. Um atleta que quer ter um desenvolvimento da sua performance tem que estar falando de neurociência, tem que estar falando de psicologia do esporte e tem que estar falando com nutrição. Tem que estar tudo junto. Então, para a parte também de nutrição, importantíssima para a gente poder juntar tudo isso. Então, hoje estou trabalhando também com pesquisa, banco de dados, levantamento, fazendo artigos científicos. Estou tentando fechar 2 artigos para serem publicados aí, trazendo neurociência e psicologia do esporte, né? Para a gente poder trazer outros olhares aí e fazendo, né? Então, assim, estou tentando nos pouquinhos aqui. E, assim, tudo isso, para mim, era projeto para 2020. Mas aí chegou o corona, o Covid pegou a gente, deu uma rasteira na gente, mas a gente levanta. Está esperando passar para que as coisas continuem. Então, estamos aí tentando sempre fazer esse link de neurociência, fazer esse link com a psicologia do esporte e fazer esse link também com a nutrição. Fico muito feliz com isso, muito, muito, muito de verdade. A gente tem, eu acho que 5 minutinhos. Eu não gosto de deixar a live bater a porta na nossa cara, porque ela bate mesmo, né? Não, deixa eu ver aqui o que colocaram. Convidando, a Ana está aqui, o Secogni está colocando, convidando todos a dar uma olhada nas nossas redes com muita honra para acompanhar. Claro, legal. E você divulgar aqui, divulgar no nosso grupo também aqui da Soperj. A Adriana está dizendo que fica muito feliz com o desenvolvimento do Secogni. Ela está perguntando se você pensa em voltar para o futebol. O Eric está aqui dizendo para você que o trabalho que você está desenvolvendo é um trabalho muito bonito e que a Camila disse que quando ela crescer ela quer ter essa competência toda. Rapaz! Olha só, a Camila, vê para isso. Temos um grupo também de psicologia e futebol, né, que a gente conseguiu montar dentro dos congressos da Abrapesp, a galera do futebol, então tem uma galera muito boa, né? Então temos um grupo também de WhatsApp do futebol que discute muito isso. E o futebol não sai de futebol, não. Eu estou por perto. Então, daqui a pouco eu volto, então tá tudo certo. Isso aí, meu amigo. Vou deixar para você, se você quiser dar alguma palavra final, mas de pronto eu já te agradeço muito essa oportunidade que eu tive de conhecer um pouquinho mais da tua história, um pouquinho mais como é que você chegou na psicologia do esporte, de saber que você foi um atleta, né, e que viveu essa história na pele, né, e assim, deixo o meu abraço muito fraterno para você e te digo, uma admiração monstro por você, tá? Brinca não, Paulo. As palavras finais são suas. Certo, um beijo para todo mundo, um abraço, muito obrigado. Paulo, como eu falei de novo, é uma honra estar com você. Você é uma pessoa, além de ser uma pessoa fantástica, pessoalmente, eu tive o prazer de te encontrar no congresso e conversar com você. Você é uma figura para nós de muito apreço. Eu acho que todo mundo da psicologia do esporte que te conhece sabe disso. Um cara muito aberto, receptivo, muito sábio, sempre tenta passar as coisas boas para a gente. A Soperj, agradecer a Adriana, essa pessoa fantástica também. Eu digo sempre para pessoas, quem tem mais tempo do que eu, para mim é referência. Então, a Adriana, a Lacerda também é uma grande referência, certo? Então, um abraço para todo mundo. O pessoal, a Soperj, parabéns. Eu acho que não tem nem o que falar,
Parabéns por tudo isso que vocês construíram. E espero, né, eu sempre acompanho tudo que vocês publicam. E espero estar aqui sempre que precisarem de mim. Lembra do Murilão lá do Recife? O Murilão está aqui para ajudar. Sempre vou lembrar de você, amigo. Um abraço forte para ti. Se protege, se cuida, que isso vai passar, tá? Um abraço grande. A Musa Fitness, a Adriana Lacerda, corredora, ela botou corredora agora. Isso, a Musa Fitness. É a nossa nova digital influencer. Show de bola. Beijo. Tchau. Um abraço, querido. Um abraço, querido. Tchau.